Lucas, o garanhão. Luca, o conquistador. Luca, o filho do dono da grande padaria do bairro. Na verdade, seu pai possuía pelo menos outras 3 padarias. Aquela ali era apenas uma entre várias 4, talvez mais. Dinheiro nunca foi problema para ele. Popular, bonito, capitão do time de futebol da escola, dono do sorriso mais admirado e presença garantida em todas as festas importantes da região. Luca vivia no topo de um mundo onde o valor das pessoas parecia ser medido pela conta bancária, pelo carro do momento e pela facilidade com que se trocava de namorada. Sim, daqueles caras que trocam de carro como trocam de mulher e de mulher como trocam de carro, ele podia. Ele era filho de rico, escolhia quem queria e o bairro parecia se curvar aos seus caprichos. Alto, bonito, sempre rodeado de carrões. Ora aparecia em uma supermoto, uma Harley Davidson, ora no carro do pai ou no próprio carro. Todos o chamavam de Luca, o playboy. Ele não trabalhava, mas nunca lhe faltava dinheiro. Era arrogante, convencido, andava sempre com o nariz empinado. Curiosamente, seus pais não eram assim. Pelo contrário, eram pessoas amáveis, sensíveis e generosas, sempre ajudando quem precisava. Mas Luca era insuportável. Na escola, então, era o bom do pedaço. O típico aluno respondão, que enfrentava professores, entrava e saía da sala quando queria. Estava naquele colégio público por causa do mau comportamento nos colégios particulares anteriores. Enquanto ele dominava as atenções, no canto da sala, perto da janela, sentava Helena. Helena era o oposto de tudo aquilo que Luca considerava interessante. Quando alguém chamava sua atenção, ele conquistava e pronto. Mas Helena não. Vestia roupas largas, já gastas pelo tempo. Mantinha-se em silêncio, quase invisível. Ninguém queria sentar perto dela. Os colegas, especialmente os amigos de Luca, a haviam rotulado cruelmente como a estranha. Mas algo começou a incomodar Luca. O olhar dela. Sempre que ele olhava para o fundo da sala, lá estava Helena olhando para ele. Não era um olhar de admiração, nem de desejo. Era um olhar puro, doce, mas carregado de uma tristeza tão profunda que o fazia sentir-se despido não das roupas, mas da própria popularidade. Aquilo o incomodava, aquilo o irritava, até que, certo dia, ele perdeu a paciência. No corredor da escola, cercado pelos amigos que já esperavam o espetáculo, ele foi até ela e disse, de forma agressiva: "Dá para parar de me encarar?" Helena se assustou. "Isso tá ficando bizarro. Para de me olhar. Tá com fome? Quer alguma coisa? Sei lá, menina estranha." Os amigos riram. Helena não respondeu. Apenas abaixou a cabeça. Mas, antes de se virar, uma lágrima escapou de seus olhos. Naquela noite, pela primeira vez, Luca não conseguiu dormir. Ele não queria admitir, mas algo estava errado. Depois de humilhar aquela garota silenciosa do fundo da sala, quem se sentia estranho agora era ele. O olhar dela não saía de sua mente. Aquela tristeza parecia um pedido de socorro, algo que sua vida fútil nunca o ensinou a enxergar. Na manhã seguinte, durante a aula, o silêncio foi quebrado por gritos e correria no corredor. Vozes agitadas, passos apressados, pedidos de ajuda. Luca olhou pela fresta da porta. Uma ambulância havia chegado à escola. Era Helena. Ela havia desmaiado durante a aula de educação física. Enquanto a maca passava, ele viu seu rosto pálido, as mãos pequenas caídas, sem força. Algo apertou seu peito, um nó na garganta que ele nunca havia sentido antes. No dia anterior, ele quase a chamou de babaca. Quase a destruiu com palavras. E agora, o arrependimento começava a pesar. Naquela noite, ele já havia sentido algo estranho.
Mas naquele momento, vendo Helena sendo levada, Luca percebeu uma coisa pela primeira vez na vida. Talvez ele não fosse tão forte quanto imaginava. No dia seguinte, durante a aula de educação física, aconteceu algo inesperado. Helena praticava os exercícios normalmente quando, de repente, desmaiou. Minutos depois, a maca passou pelo corredor. Luca abriu a porta apenas por curiosidade para ver quem era. E então ele viu. Era ela. Helena estava sendo levada com os braços caídos, o rosto pálido, praticamente inconsciente. Naquele instante, algo mudou dentro dele. Luca não conseguiu mais se concentrar em nada. O rei da escola, o bom do pedaço, o rapaz rico que sempre se achava superior, passou o resto do dia em transe e naquela noite não dormiu. A imagem daquela menina sendo levada pela ambulância não saía da sua mente. No dia seguinte, a cadeira dela estava vazia. E Luca não quis falar com ninguém. Ele estava abalado primeiro pelas palavras cruéis que disse diante de todos enquanto os colegas riam e depois pelo desmaio. Agora, quem parecia estranho era ele. Pediu para ficar sozinho. Não queria companhia, nem piadas, nem festas. Tomado por um sentimento que nunca havia experimentado, foi até a secretaria da escola e perguntou: aquela menina que passou mal era a Helena? Ele sabia que era, mas tentou disfarçar. A secretária suspirou ao perceber o comportamento incomum dele. Sim, é ela, Helena, a melhor aluna da escola. Notas impecáveis, mas enfrenta problemas muito maiores fora daqui. Ela escreveu o endereço em um papel e acrescentou: ela precisa de ajuda. Luca pegou o papel e não contou nada a ninguém. Dirigiu sozinho até a periferia de São Paulo. Seguindo o endereço, chegou a uma comunidade simples, um lugar onde ele jamais imaginou pisar. Ruas estreitas, casas humildes e um córrego com forte cheiro de esgoto. Deixou o carro distante para não chamar atenção e caminhou até encontrar a casa. Ou melhor, o que mal podia ser chamado de casa. 4 paredes de tijolos sem reboco. Um banheiro sem porta, fechado apenas por uma cortina. Pela janela entreaberta, ele viu a cena que o destruiu por dentro. A mãe de Helena, em uma cadeira de rodas antiga e enferrujada, tentava alcançar um copo de água. O pai, sentado em um canto, tinha o olhar perdido e uma garrafa de cachaça ao lado. Conversando com um vizinho, Luca descobriu a verdade. Helena era o pilar daquela casa. Cuidava da mãe cadeirante, sustentava o pai alcoólatra, trabalhava de madrugada cuidando de uma idosa e ainda tentava estudar durante o dia. O cansaço dela não era apenas físico, era o peso de um mundo inteiro sobre os ombros de uma jovem. Ao saber em qual hospital ela estava internada, Luca saiu imediatamente. No hospital simples, fingiu ser irmão dela para conseguir entrar no quarto. Quando a viu ligada aos aparelhos, o impacto foi ainda maior. Um médico o chamou de lado, acreditando que ele fosse da família. Após 3 dias de exames, veio o diagnóstico que mudaria tudo: leucemia mieloide aguda. Naquele instante, Luca deixou de ser o playboy das festas. Deixou de ser o arrogante das motos e das farras. Ali começava uma nova história. Ele voltou para casa e procurou o pai. Pai, eu nunca te pedi nada. Tudo sempre veio fácil para mim. Mas agora eu preciso pedir algo de verdade. Contou toda a história. O erro que cometeu, o arrependimento, a realidade que descobriu. Ela não é nada minha, nem namorada, só uma colega, mas ela está morrendo. Por favor, ajuda ela. Eu trabalho com o Senhor, faço o que for preciso, só ajuda. O pai
emocionado com a mudança do filho, aceitou. Helena foi transferida para um hospital de ponta, mas a jornada estava apenas começando. Luca passou a levar mantimentos para a família dela, limpou a casa, pagou uma grande faxina, comprou uma cadeira de rodas nova para a mãe, depois voltava ao hospital apenas para segurar a mão de Helena. A doença foi impiedosa. Ela emagreceu drasticamente. O cabelo, que usava para esconder o rosto, caiu Certo dia, com a voz fraca, ela disse: Luca, vá embora. Aqui não tem nada para você. Olha para mim. Eu virei um monstro. Ajuda meus pais, mas me deixa morrer em paz. Ele se ajoelhou ao lado da cama, beijou sua cabeça e respondeu: O mundo que eu vivia era uma fantasia. Eu achava que era invencível, mas não era nada. Meu lugar agora é onde você estiver. Helena chorou. Percebeu que havia encontrado o amor da sua vida, justamente quando acreditava estar no fim da própria vida. Luca parou de sair, parou de festejar, quase parou de viver. Adoecia junto com ela, em uma ligação que a medicina não sabia explicar. Seus pais perceberam. Se Helena partisse, talvez o filho partisse também. Então fizeram tudo o que o dinheiro podia fazer. O melhor tratamento, os melhores médicos, tudo. Mesmo assim, as chances eram mínimas. Uma noite, os médicos chamaram a família. Era hora de se despedir. Luca deitou a cabeça ao lado dela e sussurrou. Luca quase não conseguia falar, de tanto chorar. Não se atreva a me deixar agora que eu finalmente aprendi a amar. A noite pareceu eterna. Mas pela manhã, novos exames chegaram e mostravam algo impossível. As células cancerígenas estavam recuando, o que a ciência chamou de remissão espontânea. Mas Luca chamou de outra coisa: milagre. Milagre do amor. Com o tratamento avançado e uma força inexplicável, Helena começou a melhorar. E os pais de Luca perceberam algo ainda maior. Não haviam salvado apenas uma vida, tinham recuperado o próprio filho. Porque, no fim das contas, a vida nunca foi sobre coisas. A vida sempre foi sobre pessoas. Passaram-se 28 anos. Hoje, Luca não é mais o capitão do time de futebol. Não é mais o garanhão, o playboy, nem o bom da escola. Hoje, Luca é o capitão de uma família sólida. Helena recuperou a saúde. As marcas da batalha ainda vivem em sua memória e em seu corpo lembranças silenciosas da força que a manteve viva, mas o amor venceu. Eles se casaram em uma cerimônia simples. E naquele dia, algo que parecia impossível aconteceu. O pai de Helena, sóbrio há anos graças ao apoio constante de Luca, foi quem a conduziu até o altar. Desde então, caminham juntos há 28 anos. Hoje, quando Luca olha para Helena com alguns fios brancos e as marcas naturais do tempo no rosto, ele ainda enxerga o mesmo olhar doce e puro da sala de aula. Aquele olhar que um dia o incomodava. Aquele olhar que o irritava, sem que ele entendesse o motivo. Só hoje ele compreende. O que o perturbava não era estranheza, era pureza. Antes, aquele olhar carregava tristeza. Agora, carrega paz. O amor deles provou algo simples e poderoso. A popularidade é passageira, a beleza é temporária, mas a capacidade de enxergar a alma de alguém é o que nos torna eternos. Meu nome é Leonardo Vick Lucenzo. Tenho 25 anos. Sou filho de Luca Vick Lucenzo e Helena Lima Lucenzo. Depois de ouvir tantas histórias no seu programa, senti que precisava contar a história de amor dos meus pais.
Muitos dizem que parece roteiro de filme da sessão da tarde, mas é real. E acredito que, assim como a deles, existem muitas outras histórias acontecendo agora, silenciosamente, em algum lugar do mundo. Meu pai é descendente de italianos. Minha mãe é brasileira. Hoje, meu pai é um homem tímido. Inclusive, ele nem sabe que enviei essa história. Mas minha mãe adorou a ideia. Ela é sua fã há muitos anos. E, para finalizar, encontrei algumas cartas da época em que tudo aconteceu. Separei uma delas para fazer parte desta narração.